genoma humano já existiam muito antes do homem. Estamos cercados por um imenso mar de material genético, por genes. Talvez mais do que 10 a 20 bilhões de genes diferentes. Quando sequenciados o genoma humano, descobrimos 26 mil genes do nosso código genético e as pessoas dizem é difícil de entender a evolução, mas se o conjunto total de genes é de 10 bilhões e a gente conhece 26 mil no nosso código genético, não parece tão impossível. Darwin não podia vê-los, a expedição do Challenger não podia vê-los. Esse material vai nos ajudar a entender o ciclo do carbono. Só por conhecer a diversidade da vida aqui. Estamos vendo coisas que Darwin jamais poderia imaginar. O mar jogou seu feitiço sobre muitos aventureiros incansáveis. Essas figuras um dia vagaram pelos oceanos em busca de terras desconhecidas e tesouros distantes para seus reis. Seus novos conhecimentos incomodaram impérios, desafiaram crenças populares e conduziram o curso da história para regiões nunca imaginadas. A viagem de 1831 do HMS Beagle levou Charles Darwin às ilhas que abriram seus olhos para os segredos da evolução. 41 anos depois, o HMS Challenger explorou um novo local, o próprio oceano. Suas descobertas mudaram nosso senso do planeta para sempre. O Challenger coletou 362 amostras, lançando um resistente cabo de cânhamo de 5 a 8 quilômetros. Na extremidade do cabo havia uma rede de pesca, uma draga, uma garrafa de água e um equipamento sonoro. Depois de navegar 4 anos ao redor do mundo, eles encontraram o vale mais profundo do planeta e sua cordilheira mesoatlântica. Eles descobriram 4.717 novas espécies. Muitas vieram das grandes profundezas, como a esponja de vidro. Mas a menor forma de vida que o Challenger pôde achar era 10 vezes maior que a maior forma de vida que Craig Venter procura. E sua jornada está apenas começando. A amostragem da América do Norte e do Caribe está completa. Atrás está o Atlântico, o segundo maior oceano da Terra. Na frente, o Pacífico, o maior. E no meio, um dos pontos biológicos mais importantes do mundo, lar do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais, na Ilha de Barro, Colorado, e do biólogo evolucionista Biff Birmingham. De uma perspectiva tropical e marinha, o Panamá é incomum. Se você olhasse para um pedaço de uns 50 quilômetros quadrados em qualquer lugar da Terra, não encontraria tanta diversidade como se vê aqui. Nós temos a diversidade marinha do Caribe, a diversidade marinha do Pacífico Oriental, e o resultado é esta diversidade extraordinária, assentada aqui num pedaço de terra que liga a América do Sul à América do Norte, o Istmo do Panamá. Temos que seguir sempre em frente. Nossa última amostra foi a cerca de 80 quilômetros da costa para se ter certeza de que não foi contaminada pela poluição local. Vamos fazer uma amostra em Barro, Colorado, e depois outras no lado do Pacífico. Assim, vamos ter uma comparação direta entre o Atlântico, o Caribe e o Pacífico. Craig recebeu um resultado preliminar do laboratório referente às primeiras 4 amostras. Em incríveis 85% das sequências de DNA de cada uma delas são exclusivas àquela parte do oceano. Os locais são tão específicos e únicos que poderíamos provavelmente saber só pela água de lastro no navio de que parte do mundo se pegou aquela água e onde foi despejada. As implicações são enormes. Se você tomar alguns milhares de galões de água do mar, vai carregar provavelmente bilhões de organismos de uma parte do mundo e depois jogá-los em outra área onde nunca estiveram. Olá, como vai? Olá, como vai? Bem-vindo a bordo. Que barco, hein? Tudo bem? Bem, a gente está cheio de água. E o que é aquilo ali? Ah, aquilo lá não tem importância. Vá direto para o ancorador, por ali. Agora nós temos um piloto de verdade a bordo. Ok, vai em frente, relaxa e desacelere. É hora de ver o que há neste lago panamenho. Para pegar uma amostra, o Sorcerer baixa uma bomba e uma sonda a uma profundidade de 1,5 metros.
Tudo bem? A sonda desceu? Os instrumentos registram pH, salinidade da água, temperatura e quantidade de oxigênio dissolvido, entre outras coisas. Precisa de um destes, certo? Vai lançar moda por aqui. Isso mesmo. Depois de aspirar 200 litros, a bomba e a sonda são recolhidas. A água coletada passa então por uma série crescente de filtros. Os filtros mais altos removem toda forma de vida acima de 1 micrômetro. O médio retém seres maiores do que 0,8 micrômetros. O mais baixo, os de 0,1 micrômetro, são organismos 1000 vezes mais finos do que um fio de cabelo. Demora cerca de 1 hora para filtrar 200 litros. Jeff Hoffman confere o que pegou, a primeira amostra de água doce da viagem. Como esperado devido à alta pluviosidade na floresta tropical, o filtro de 0,3 micrômetros está cheio de formas de vida. Como todas as outras 20 amostras que Jeff coletou, ela é selada, rotulada, congelada e pronta para ser transportada para o laboratório em Rockville. Longe do sol panamenho, as amostras de Jeff Hoffman chegam ao Instituto Venter. 59.1. 67.1. Eu queria que você estivesse aqui, Jeff. As amostras estão chegando há meses. Desde a primeira coleta do Sorcerer no Mar de Sargassos, as amostras estão completando uma incrível jornada no laboratório. O trabalho começa aqui, onde cada um dos filtros de papel do Sorcerer chega com dezenas ou milhares de espécies desconhecidas. O desafio é ir ao fundo de todo o grupo de seres vivos capturados por este papel, identificar seu DNA e então tentar isolar o que cada gene faz. O método do grupo é chamado sequenciamento shotgun do genoma total. De forma geral, é algo assim. O DNA é cortado em pedaços, copiado e então seu código pode ser lido por robôs. Um computador reorganiza o código, como vamos ver. Isso foi considerado impraticável quando a equipe de Craig desvendou o código humano. Poderá ele decodificar todo um ambiente marinho de espécies completamente desconhecidas? A coisa é bem mais complexa. Com o genoma humano, nós descobrimos o que é uma espécie e um genoma. Estamos lidando com dezenas de milhares de espécies ao mesmo tempo. Como vai funcionar o sequenciamento de genoma completo? Primeiro, uma enzima digestiva como as do estômago é adicionada ao filtro cortado em tiras neste tubo. Agitando um pouco, a enzima vai dissolver tudo, exceto o código da vida purificado, o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. O passo seguinte é produzir fragmentos aleatórios de DNA com alta pressão de gás nitrogênio. Existem várias maneiras de fazer isso. Pode-se usar apenas forças de dispersão. Nós usamos pequenos nebulizadores. Impulsionados por gás pressurizado, longos fios de DNA são empurrados através de um minúsculo orifício. As longas cadeias são fragmentadas em pedaços menores, cada um deles uma minúscula escada química com degraus feitos dos 4 códigos químicos da vida: G, C, T ou A. A sequência única de letras nesses degraus é o código genético que Craig busca. Mas nem os melhores instrumentos são bastante sensíveis para ler de uma só vez todos os degraus de uma cadeia. Então a equipe de Craig usa recursos químicos para resolver o problema. Cada fragmento é copiado bilhões de vezes. Cada cópia tem uma tarefa bem simples: ser marcada e mostrar o seu degrau no pedaço original da escada. É assim que cada cópia identifica o seu degrau. Uma enzima específica abre a escada. Uma segunda a reconstrói. A terceira e mais poderosa interrompe a reconstrução ao acaso e marca aquele degrau com corante fluorescente. Todos os CS ficam de uma cor, os TS de outra e assim por diante.
No final, bilhões de cópias são marcadas. O próximo passo consiste em organizar as cópias da menor para a maior, de forma a se gravar a sequência do pedaço original. O alinhamento e o registro são feitos por robôs nos centros de sequenciamento com 100 analisadores automáticos de DNA, cada um 2,5 vezes mais eficiente do que os usados para ler o genoma humano. E é carregado na máquina de sequenciamento que separa cada fragmento, uma letra do código genético de cada vez. Em cada poço da bandeja de amostras, uma corrente elétrica puxa todas as cópias através de um capilar de vidro, que faz parte de um arranjo em que cada capilar tem a largura de um fio de cabelo. Dentro deles, as cópias marcadas por cores começam a se separar por tamanho, as menores que as maiores. Depois de 1 hora, elas chegam ao outro lado e as cópias estão perfeitamente alinhadas. Elas passam por um raio laser. As marcas coloridas fluorescem de acordo com a ordem de chegada. Uma minúscula câmera de TV grava a sequência de letras em um disco. Da vida para o disco. O que já foi uma informação química de um ser vivo, agora é um código digital pronto para ser processado pelo computador. Cada faixa de blocos coloridos representa as letras genéticas de um pedaço da escada. Craig e sua equipe estão chegando perto, mas o Shotgun produz muitos pedaços. Como páginas rasgadas e esparramadas de um livro, elas precisam ser reorganizadas e lidas. Depois de toda a fragmentação e cópias, há muito código. Podemos fazer cerca de 100 amostras ao mesmo tempo em cada máquina. E com 100 máquinas, geramos literalmente milhões de letras de código genético por minuto. Este volume enorme de código digital é enviado para supercomputadores dos laboratórios de Venter. Se pudéssemos viajar para dentro deles, veríamos uma composição de fragmentos de 40 letras sobrepostos. Muitas não combinam, mas alguns fragmentos vão se alongando. No final, forma-se um gene completo, uma longa cadeia de 600 a 1.200 letras. Genes comuns a todas as formas de vida são identificados como o RECA, responsável pelo reparo de DNA, ou o gene 16S, responsável em parte pela produção de proteínas. Uma vez que cada forma de vida tem seu RECA característico, a contagem de seu total no computador vai dar uma estimativa conservadora de quantas espécies novas a equipe encontrou. Cada um desses 1.800 micróbios tem vários milhares de genes. Mas como a equipe de Craig Venter sabe quais são os genes de cada micróbio? Para cada elemento genético, cada cromossomo, cada espécie, cada indivíduo, o DNA é matematicamente único. E isso permite que peguemos o DNA de 2 organismos ao mesmo tempo, obter sequências de pequenos pedaços e, quando colocamos no computador, podemos reconstruir esses cromossomos. Eles não se misturam. Com 88% dos genes reconstituídos, a equipe de Craig os combina letra por letra para conhecer a sequência dos genes de 3 micróbios marinhos. Esse processo mostra que meros 2% do que a equipe encontrou é familiar. Os outros 98% são novos, mas com similaridades suficientes para se adivinhar o que fazem. A produção de hidrogênio é codificada por esta família de genes, uma incrível promessa de energia limpa. Estes genes codificam mais de 800 novos pontos luminosos, como os dos nossos olhos, um grande salto desde os outros 12 milhões presentes nos micróbios marinhos. Muito mais fotobiologia parece estar acontecendo no mar, além do que se sabe. Acho que quando a primeira coleta de dados do mar de Sargassos for publicada, ela vai deixar todo mundo espantado. Juntos, os cientistas encontraram um número espantoso de 1,3 milhões de novos genes, quase o dobro de todos os genes já descobertos. Quer que eu cheque a altura da ponte? A energia e as expectativas da equipe do Sorcerer são bem altas.
Eles encontraram mais espécies em um ponto de coleta do que o Challenger em sua viagem de 4 anos por todo o planeta. Ao mundo dos micróbios. Você não vai simplesmente para um lugar e descreve o número de espécies que ele descreveu baseado só nas sequências. O número de novos genes que ele descreveu. E eu tenho expectativas incríveis sobre o que uma viagem de 15 ou 16 meses vai trazer de novas espécies, novos genes e, o mais importante, eles têm novas ideias do que tudo isso significa. Com tantas espécies novas de micróbios do oceano, pode haver mudanças radicais no conhecimento de como eles regulam a química do planeta. E já sabemos do que eles são capazes. Nossa, tem mesmo alguma coisa aqui. Microbiologista Claire Fraser. Eles podem degradar os poluentes mais tóxicos, podem sintetizar os antibióticos mais potentes. Os micróbios podem fazer reações químicas que nossos melhores cientistas não conseguem fazer. Em suas viagens pelos oceanos do mundo, Craig Venter e sua equipe coletam amostras de bilhões de micro-organismos. Os cientistas querem decifrar os códigos genéticos para resolver os desafios atuais do consumo de energia e das mudanças climáticas. As Ilhas Cocos, na Costa Rica, têm uma rica história de predação. Eu sempre tentei evitar os tubarões quando estou em águas onde sei que eles existem. E esta é a Ilha dos Tubarões. Craig Venter quer saber se é possível que nosso alimento e ar não venham de onde pensamos que vêm. Em uma calma baía das Ilhas Cocos, a 604 quilômetros da Costa Rica, a expedição do Sorcerer se prepara para mergulhar e coletar uma amostra de micro-organismos do oceano. As Ilhas Cocos são conhecidas pela variedade de tubarões, grandes arraias, uma diversidade incrível de peixes e vida marinha. Tudo graças aos micro-organismos que coletamos, estando uma parte deles na base da cadeia alimentar. Os tubarões estão no topo da cadeia alimentar. Tá quase cheio, preciso desligar a bomba. Tudo bem. Este vai ser meu primeiro mergulho com tubarões, pelo menos até onde eu sei. A vida no oceano como a conhecemos. Os grandes comem os pequenos. Os pequenos comem os minúsculos. Esta é a teia das relações que conhecemos. Mas é abaixo dos minúsculos que nosso conhecimento é incompleto. A vida microscópica maior foi bastante explorada, da equipe do Challenger em 1872 até os estudos da demanda de clorofila do programa do satélite SeaWiff da NASA. Entre os maiores seres microscópicos, os mais importantes são os do fitoplâncton. São como plantas consumidas por pequenos animais, iniciando a cadeia alimentar que continua até os grandes predadores, como este tubarão descansando entre as refeições. Assim como as florestas tropicais, o fitoplâncton foi chamado de pulmão do planeta. Ele absorve dióxido de carbono e elimina oxigênio. Um ser microscópico sozinho não faz muito, mas 1 trilhão deles flutuando perto da superfície cheios de clorofila, vistos aqui como luz azul e verde, são responsáveis por metade do oxigênio e do carbono que circulam em todas as plantas da Terra. Pelos oceanos da Terra, eles absorvem a energia do Sol pela fotossíntese. Sempre pensamos neles como a principal fonte de alimento e oxigênio da Terra. Agora, as descobertas da expedição de Craig sugerem que poderia haver por lá 1 trilhão de diferentes micróbios sedentos de Sol. Eles têm no mínimo 3.000 novas estratégias para perceber a luz solar e processam essa luz de formas incomuns. Sem clorofila, por exemplo.
10 a 20% da bioquímica da Terra pode não ser o que sempre pensamos. Ei, espera para subir a sonda. Craig está descobrindo uma enorme diversidade destes químicos microscópicos a cada parada. Com 25 regiões exploradas até agora, sua pesquisa global do oceano já revela seu fantástico potencial.